Começa agora mais um Mãos à Obra. Hoje vamos estar conversando com o arquiteto, com a arquitetura e com a engenharia, para a gente poder saber exatamente o que acontece dentro de uma obra, como é que é essa relação entre essas duas áreas, o que pode auxiliar e como o cliente vai ter esse respaldo dessas duas áreas trabalhando junto. E hoje, nada mais, nada menos, eu estou com dois caras que eu conheço. Pode falar, né? Há mais de 20 anos. Há mais de 20 anos eu conheço esses dois rapazes aqui. Então, assim, é uma relação profissional, de amizade, confiança, e que eles embarcam em todas as minhas maluquices. E essa é mais uma. O Cássio já teve no primeiro episódio, né? Passamos alguns bocados aqui, eu nervoso, ele menos do que eu, por incrível que pareça. E o Mauro aqui debutando no Mãos à Obra. Seja bem-vindo, Mauro. Vamos dar as honras para ele começar a falar. Muito Mauro, obrigado. por favor, seja bem-vindo aí. Enfim, eu sou um arquiteto formado nos anos 80 e a minha experiência é muito vasta em termos das áreas que eu atuo, de residências, instituições, comerciais. Fiz um mestrado nos anos 90 na área de conforto ambiental. Tenho prestado consultorias na área de conforto térmico. Essa é a área que você mais gosta, né, Mauro? Para shopping center. Não, tô falando aquela que te dá mais prazer de não, fazer. Não tem isso, Felipe. Acho que todas as áreas me fascinam. É só me chamar que eu vou estar lá. Mas, assim, independente da dimensão do trabalho, pode ser um trabalho de uma residência, pode ser um trabalho para um edifício, pode ser um trabalho para um shopping center. O respeito é o mesmo, a importância, o compromisso com o cliente, antes de mais nada, tem que ser colocado em primeiro lugar, né? Então, eu tenho atuado muito na arquitetura de interiores, com arquitetura muito personalizada. Então, o meu cliente é um cliente que vai receber o projeto de vida deles, o sonho de consumo deles, né? E com a minha escola de formação, que é tida assim como os arquitetos das antigas, né? O cliente recebe realmente o que ele está almejando. Aquele mais... Cássio, a gente que conhece o Mauro, a riqueza de detalhe dos projetos do Mauro é absurda, né? Sem igual. É difícil, né? Você que trabalha com diversos arquitetos. Exato. Ele, na hora que ele fala assim, o meu projeto é personalizado, é verdade. Primeiro que ele não trabalha com estagiário, não trabalha com outra... ele faz a reunião, ele faz o cliente, ele vê cada detalhe. A experiência que eu tenho assim, com o projeto do Mauro, e é o que eu falo com o meu pessoal, cara, é um projeto que a gente não tem que pensar, é o certo. A gente não tem que ficar imaginando que acabamento vai fazer, o que a gente vai bolar, pô, isso aqui não casa com aquilo. A gente não tem que pensar em nada disso. É só a gente pegar, olhar o projeto e executar, e no final vai ficar tudo certinho. E o quanto facilita isso para a tua execução? Essa riqueza de detalhes. Porque a gente sabe que existem profissionais e profissionais, isso em todas as áreas. E aí, quando você não pega um projeto que tem uma riqueza tão grande de detalhe, isso dificulta na hora da execução. Já começa errado o planejamento. Você não planeja certo, você não consegue prever todos os materiais, você faz um orçamento já meio furado, entendeu? Então, e depois, eu esqueci, aqui tinha que ter uma tomada, ou ali vai entrar tal coisa, e aí não cabe espaço. Tipo assim, debaixo da bancada entra uma máquina de lavar, só que não tem espaço da máquina de lavar. E aí a bancada já está pronta, já está tudo pronto, e aí, como é que a gente vai fazer? Coisas do gênio, já vivi isso. Entendeu? Mauro, mas isso não é uma coisa que você aprendeu na faculdade. Isso é da tua personalidade, isso, né? Mais ou menos. Ou esses arquitetos da moda antigas têm uma formação diferenciada desses novos arquitetos? Olha, eu estou um pouco afastado da área acadêmica, né? Eu me afastei no final dos anos 1990, por aí. Mas o ensino de arquitetura, hoje em dia, tem facilitado muito a vida
do profissional. Mas não né? deixa ele meio preguiçoso por causa dessa tecnologia toda? Deixa, é muita coisa pronta, muito Pinterest, muitas imagens, né? E às vezes essas imagens ajudam o arquiteto perante o cliente, né? a elucidar ideias para a composição da arquitetura, mas às vezes não ajuda muito quem vai executar. Né? Assim, uma coisa é básica. Né? O projeto de arquitetura é dividido em etapas bem definidas. Bom, primeiro tem um contato do arquiteto com o cliente. Eles têm que se conhecer. Né? Tem que haver uma interação, tem que haver uma empatia, que nem... Casamento. Casamento ou paciente e médico. Toda briga. Às vezes Isso é igual dá. casamento, Às casamento, vezes dá. casamento. Assim, eu, infelizmente ou felizmente, todos os meus clientes, salvo um ou outro, né, se tornaram meus amigos. Então, assim, eu sou recorrentemente chamado pelos esses clientes. E eu também, recorrentemente chamados por esses mesmos Graças a clientes que são clientes do Mauro. Exato. Então, assim, vamos definir, vamos dar nome aqui às etapas. Né? Depois desse entrosamento, desse conhecimento entre profissional e cliente, né? Que tem que ser uma coisa extremamente cristalina, né? O profissional vai saber o que o cliente almeja, o quanto o cliente pode gastar, né? E tem que conhecer um pouquinho da vida do cliente. Né? Aí parte-se para um estudo preliminar. Esse estudo preliminar, ele assim, pode ser interminável, mas tem que se colocar um limite, né? Para definir o que o cliente quer e o que o arquiteto pode entregar. Né? Passa por concepções, parte por questões artísticas, né? E questões de execução. Uma vez definido o estudo preliminar, né? Além de, por exemplo, se for uma casa, por exemplo, tem todo um trabalho de criação da massa, de orientação com relação ao nascer, ao pôr do sol, à direção dos ventos. Né? Então, tudo isso tem que entrar nessa etapa. Finalizado o estudo preliminar, entramos para o anteprojeto. O anteprojeto já é uma materialização do estudo preliminar. O anteprojeto é uma excelente etapa para se chamar o construtor, né? Para começar a debater... a debater custos. Né? É aí não, que... Não só custo, como viabilidade, né, do projeto. Porque, assim, tira uma dúvida minha. Se eu estiver falando besteira, por favor, me conserta. Mas o arquiteto ele vai criar aquele projeto. Sim. Mas dentro do imóvel, as dificuldades de, por exemplo, quebrar uma parede, achou uma coluna, não sei o quê, achou não sei o quê. É o arquiteto que vê isso ou já é a parte da construtora? Não, o arquiteto tem que prever. Tem que prever todas essas dificuldades iniciais. Mas isso às vezes a gente faz uma pesquisa, que a gente vai pegar esse anteprojeto, e aí, será que vai ser viável? Então a gente faz uma pesquisa, onde a gente, em pontos chaves, vai furar para ver se acha uma coluna, tenta ver onde é que tem coluna de água do prédio, coisas do gênero. Pega essa pesquisa, faz o relatório e devolve para o arquiteto. Ó, isso aqui dá para fazer assim, aqui tem que mudar um pouquinho, essas coisas assim. Mas aí eu quero combater a relação, porque a gente está aqui falando em relação a um projeto do Mauro, no qual a gente conhece e sabe que é um projeto rico de detalhes. Aí eu vou te fazer essa pergunta. A parte já dessa arquitetura, já do pessoal mais novo, isso vem acontecendo também? Ou você encontra muito mais dificuldades e problema na execução? Eu vejo um pouco de tudo, tá? Como eu trabalho com muitos arquitetos, e muitas das vezes o cliente me leva, não o arquiteto, né? O cliente me leva para a obra, e aí eu passo a conhecer o arquiteto lá. Então, começa. Às vezes me dá um 3D. Às vezes o cliente chega com 3D, que é como se fosse a foto. Ah, vamos orçar isso daqui. Eu não consigo.
A Tem cara que do ter- mal. tem A que cara ter do um- mal. Tem que ter um mínimo. Daqui a pelo pouco eu menos quero um- saber a tua opinião Tem sobre que ter isso. pelo menos um demolir e construir. Aí, beleza. Aí, vencida essa etapa, a gente vai lá, quebra, constrói rapidinho. Aí, tá, cadê os pontos? Não, temos que esperar a loja de modulado que ela vai dar os pontos. E aí a gente fica aquela enrolação. Tô sentindo mal, tá ficando meio assim, ó. Consegue ficar aquela enrolação, porque depende da loja. Aí, beleza, chegam os pontos. Aí vem assim, e a iluminação? Agora a gente depende da loja, o cliente fechar com a loja de iluminação, que a loja de iluminação vai dar a iluminação, os pontos. Falei, tá, beleza. Aí vem, e cadê as sessões? Aí não tem as sessões. O que liga, desliga, os comandos. Então não é nada previamente Aí, visto. É às visto vezes, depois. Isso. Aí, às vezes, chega um outro fornecedor que aí, olha, não é nada disso que eu preciso pro meu. Tem que mudar isso. Aí tu quebra tudo de novo, faz tudo. Cara, aí vira um caos. Aí vira um caos. O que eu costumo falar muito com os arquitetos que começam a trabalhar comigo, e depois de um tempo, você se coloca na posição de escolher. Tá? Eu falo, cara, na boa, a obra que Com quem você trabalha? Com você quem eu tá falando. trabalho. Porque a sim. obra que eu trabalho não é o fornecedor que vai dizer a necessidade dele. Mas a importância obra, da gente fazer o nosso é a nome é obra. isso, né? Porque a gente escolhe com quem trabalha. Exato. Quando a gente está no início, a gente tem que ir É. de qualquer forma, mas quando a gente já pega uma... Fala assim, ó, eu quero trabalhar com essa empresa, eu quero trabalhar com esse arquiteto, é a melhor coisa que E tem. quando que eu cheguei para você e falei assim, o que você precisa? Vamos lá, o que eu vou fazer? Eu deixo... Não, Felipe, eu tô com esse vão aqui, dá para fazer? Dá para fazer assim? Eu preciso... Dá? Ótimo. Não dá? Por que não dá? Tem a parte técnica, a gente vai ver o que a gente consegue, ajuste e vai. Sim. Mas não é o fornecedor que diz a necessidade, é a obra que tem que falar necessidade. É a obra. O arquiteto tem que passar a necessidade, o que é o projeto. Não concorda, Mauro? Assim, eu não acredito que a obra tenha que definir a sua necessidade, né? Todas essas necessidades, né, já saem desde o estudo preliminar. Exato. Quem tem que definir isso é o arquiteto. Quem tem que prever a existência de uma estrutura oculta é o arquiteto. Quem tem que prever a existência de instalações, né, para viabilizar a abertura de um vão, ou, se for necessário mesmo, fazer desvios, alterações, mas baseados em técnica, é o arquiteto. Né? Assim, eu não dispenso o trabalho do engenheiro. Né? O engenheiro é meu parceiro. Sim. O engenheiro vai viabilizar aquilo que eu quero. Né? Se está um pouco difícil, ele vai ajudar. Né? Mas tudo isso, né, ele sai a partir do entendimento entre o cliente e o arquiteto. É importante essas ferramentas novas, isso tudo, mas eu me baseio nisso mais ou menos como uma calculadora, né? Porque a gente que é da antiga, fala, quanto que é? 4 vezes 4? Pum, 16. Rápido, tu sabe. Essas crianças mais novas, tudo que é calculadora, celular, 4 vezes 4, demora. Fazer uma conta alta, antigamente fazia a conta pá, na cabeça. Agora a mente vai ficando preguiçosa com a tecnologia, né? E aí é bom o podcast para alunos de arquitetura novos, né, entenderem que isso é muito importante, você saber fazer exatamente um projeto... Mas tem uma diferença entre a mente preguiçosa e a pessoa não querer fazer o melhor. É uma diferença muito grande. E existem essas Ou duas passar situações, uma então. responsabilidade, que tem gente que assim, ela não quer fazer porque não quer ter a responsabilidade. Ah, ela quer empurrar a responsabilidade... Exato. Não fui entendi. eu que projetei isso, foi ele. Não fui eu que fiz isso, foi ele. Aí já é Não outro... foi a estamos loja falando que de mandou outro pra tipo fazer de isso. profissional, né? Entendeu? Que não quer responsabilidade. Que existe isso também. Quer fazer a coisa linda e maravilhosa, aquela plantona 3D linda e na hora lá empurra para vocês, né? Não funciona. Eu acho que o mercado também tem ajudado muito para esses desastres, Sim. viu, Felipe? O mercado, ele às vezes é vil. Mas você acha que a tecnologia não atrapalha um pouquinho? A tecnologia não atrapalha. O que atrapalha é a pessoa que não sabe usar a tecnologia. Né? Não, o que atrapalha assim... É a credulidade do cliente nessas chamaria de perfumarias, entendeu? Não adianta você mostrar no início de um trabalho seu um 3D, porque aquilo, assim, corre o risco de não se materializar nunca. Né?
Porque a arquitetura também é muita etiqueta, né? Seriam tantas as alterações para você chegar àquilo que o cliente quer, né? Que, assim, acho bacana o 3D, né? Mas, assim, quando se trabalha com coisas preliminares, um estudo de massa ou um estudo de distribuição interna... Esse 3D ele tem que ter um respaldo por trás dele. E ter. é importante. Ele tem que ter um miolo, não pode ser só uma capa, Sabe né? o que é importante? A grande maioria dos clientes não tem visão espacial. Ele vai me dar uma planta, eu vou conseguir ver pronto. De repente sobe aquilo tudo na minha frente. Mas a maioria dos clientes não enxerga assim. Então, o 3D, como se fosse uma foto, né, bonita, vai dar para ele a certeza, não é isso aqui que eu quero. Tá? Então, isso é importante. Só que a gente não pode trabalhar só com 3D. Pode fazer primeiro o 3D e a gente ficar empacado no resto, né? E a outra coisa, que é o que o Mauro está falando, é a ansiedade do cliente. A ansiedade do cliente atrapalha muito nessas horas, porque o projeto, cara, não tem projeto na prateleira com o teu nome te esperando, não. Tu tem que amadurecer, tu tem que criar, aquele projeto tem que amadurecer, vai e volta, ver tudo que vai mudar, antes da gente começar a São várias construir. plantas que tem que ser feitas, de elétrica, de esquadria, meu amigo. Não é? Assim, layout, né? Alvenaria, em reformas, a demolir e a construir, né? Aí nós temos Elétrica. instalações, elétrica, Hidráulica. hidrossanitária, né? Gás, elétrica com iluminação. A iluminação surge antes. Agora tem o Da ar-condicionado elétrica. também, que tem que também... Mas o ar-condicionado é carga, né? Mas a gente tem que inserir... Até isso tem que ser conversado com o cliente, porque é tudo. Assim, o acender e o apagar de um interruptor, aonde que ele quer a tomada, aonde que ele vai se sentir confortável, quantas são a distribuição. A gente tem que saber como é que o cliente tem o hábito de viver. Como é que é o hábito de viver do cliente, né? Para poder atendê-lo. A gente não tem que oferecer uma coisa que ele não quer. E corre o risco de chegar no final da obra, mas eu não queria isso. A verdade é que não existe um padrão. Isso é... Todo mundo faz. Não, tu não pode seguir um padrão. Cada pessoa é uma pessoa. Cada pessoa tem um hábito, né? Vou te dar um exemplo. Hoje em dia, quase Até ninguém o simples usa fato de ser telefone do direito lado da cama. e esquerdo já é uma diferença no projeto. O cara usa mais a direita, o cara usa mais a Hoje em esquerda. dia não tem tomada na cama, né? de telefone. Mas ninguém mais usa. Quem usa? Mas tem gente que usa. Então você não pode mais usar a regra. Não dá para você criar uma regra e usar para todo mundo. Tem que fazer Você uma entrevista como... antes, Exatamente. né? Completa para saber os hábitos da pessoa para poder executar. Mas essa entrevista é diária. Não adianta você entregar uma proposta de trabalho para um cliente, né? Achar que você vai ter 2 encontros com ele e vai entregar um projeto. Isso aí é cada fase de cada ambiente, de cada aposento, de cada disciplina. Você tem que discutir isso com o cliente. Isso aí nenhuma loja vai te dar, né? Então, é muito comum as lojas de iluminação, as lojas de execução de armário planejado de cozinha, armário planejado de quartos, eles acham que eles podem suprir, né, o arquiteto, porque eles são especialistas, né? Então, o arquiteto entrega uma planta baixa ou um layout preliminar, né? E ele espera que a loja entregue tudo para eles. Isso aí não acontece comigo. Eu não aceito. Sabe? Eu estou regendo aquela orquestra. Eu vou na loja para comprar o que a loja vende. Quem vende projeto sou eu. A loja não vai me vender projeto. E não vai me vender concepções que eu não estou de acordo. Você não vai colocar uma coisa no teu projeto só porque ele quer, não. Você tem que ser o que eu cabe. quero, o que eu defino. Quer ver só uma coisa que me deixa mordido? É quando chega assim um projeto para mim ou a compra. Olha, comprei na loja tal, não vou colocar, mas só pode colocar a bancada depois do armário. Cara, ou seja, você não acaba o revestimento, você não acaba a pintura, você atrasa toda uma obra porque a bancada o armário só entrega antes da bancada. E se a cozinha já está pronta, ele não vai vender aquela cozinha? Que já está com a bancada?
São coisas assim que realmente eu não aceito, porque atrasa muito, sabe? Então, é onde eu falo. A loja, o fornecedor tem que atender a necessidade do cliente, da obra, do projeto, que já é pensado antes. Não pode ser o contrário. Essa divisão de um projeto completo, dessas 3 partes, cliente, arquitetura e engenharia, né? Seria 33% de responsabilidade para cada um, ou você dividiria essa porcentagem de outra forma? A porcentagem maior de responsabilidade é do arquiteto? Eu acho que para o sucesso final, né, é essa regência do arquiteto. É ele trabalhar o cliente. Ele tem que ter essa interface intensa com o cliente, né? Mas ele tem que ter essa interface com quem vai executar também, né? Então, ele tem que ser quase que um mediador. Pelo menos é assim que eu trabalho. O que acontece? Quando a gente começa a sobressair, né, quando a gente começa a pensar como é que vai fazer, ligar para perguntar, ver, é porque o projeto está dando errado. É que o projeto já não está Quando pensado. você está voltando para o arquiteto, quando você eu estou está voltando falando. para o arquiteto, quando eu já estou resolvendo direto com o cliente. Às vezes, o cliente comprou aquele projeto, o arquiteto nem vai na obra, porque ele não contratou. Hoje está indo muito estagiária, né? Sabe? Então... Muito estagiário vai na fala. obra, né? Você nem fala. Empresa grande coloca estagiário para tomar conta de torres, como se fosse engenheiro, entendeu? Então, isso aí já é assunto para outro. O negócio é mais polêmico do que a gente pensa, né, cara? Mas assim, é polêmico, né? E eu acho que merece um trabalho de conscientização dos contratantes. Eu acho que os contratantes têm que saber que se ele pagar bem um projeto de arquitetura, ele só vai ter economia na obra. Mauro, é o que eu estava falando agora, ainda há pouco. A arquitetura hoje virou etiqueta, virou marca de roupa. Então, eu quero fazer com o fulano de tal, porque ele fez a casa não sei de quem, porque ele fez não sei o quê, não sei o quê. E, às vezes, e muitas das vezes não é o cara que sabe fazer o melhor projeto, pô. Não é nem isso. É o que o Mauro falou no início, é empatia. Não combina com você. Mas você não concorda combina comigo com você, que hoje não vai ser uma virou casa que a você- arquitetura Acho virou que uma é coisa muito de etiqueta, de quem, principalmente as obras em alto padrão. A pessoa escolhe o arquiteto pelo nome dele. Às vezes, muitas das vezes, o arquiteto nem vai na obra. Às vezes fez na casa de um artista. Fez um artista isso aí. E aí Você concorda, não, Mauro? Você que é um arquiteto, me fala. Você acha que não está assim o mercado hoje? Da arquitetura? Tá assim com muita coisa, né? Hã? Tá assim com muita coisa. Muita coisa. É muita marca, muita etiqueta, muita exponencial, né? Os exponenciais, né? Os evidentes na internet, né? Os curtidos, os marcados, eles estão sendo muito procurados. Então, a gente está vivendo uma era assim meio complicada. E o Mauro é um cara que não tem. Eu estava falando com ele agora, ele no Instagram. Ele deve ter uns 100 e poucos. Mas foi o que você Mas falou. eu tenho comigo fotografias outro dia. minhas no Instagram. Mas eu falei, mas tu tem que Não é trabalhar trabalho, isso, Mauro. rapaz, tá bom. Você tem que trabalhar isso. Vou martelar na cabeça Ele dele. Tu tem que falou trabalhar pra mim isso. também. Ele fala assim, pô, mas cara, O e as obras que eu tenho... Cássio é a Tu mesma já viu- coisa, Tu já cara. viu o Instagram do cara? Eu falei, mas ele não tem o que eu fiz, olha o meu currículo. Mas, meu irmão, que hoje em dia quem não se mostra fica esquecido. Ou então vai ficar assim. Mas... Assim, não tô desmerecendo assim, toda a trajetória de vocês. Pelo contrário, vocês sabem que eu sou amigo, eu só quero o bem de vocês. Mas o que eu tô querendo dizer é que para vocês, profissionais do jeito que vocês são, do que eu conheço vocês, se vocês se mostrassem mais, vocês iam ser muito mais. Mas também eu entendo que talvez seja também uma filosofia de trabalho de cada um. Não é Prefiro trabalhar dessa não é forma. Só isso, não. Só com questão indicação. também de cuidado. Eu não exponho, e Mauro também assim, já pelo tempo, eu posso falar por nós dois, a gente não expõe cliente. Eu não vou expor um cliente. Entendeu? Então, não, mas eu que tomo maneira muito de expor que você está falando? na hora De que eu botar vou- foto na hora dele? de colocar, não, na hora de colocar um projeto, na hora de colocar... Eu, de forma nenhuma... sim. Quero, né? Então, tem que ser combinado, tem que ser Sim, uma coisa. sim, Então, eu claro. não sou de exagerar nisso, entendeu? Não, isso claro. E tô aprendendo a falar assim, público, mas contigo, porque eu era mais na minha, Uhum. entendeu? A gente fica morrendo de vergonha e tal, parará, fica ali, mas
tem que ser, né? Se é essa nova moda, Ah, vamos mas lá. no primeiro episódio, aí trocando de assunto, primeiro episódio, quem tava aqui se borrando de medo, tremendo, igual o Vara Verde era eu, Mauro. Meu Deus do céu, mas tu sabe bem pra caramba, se for ver aí, ó. Vai lá no primeiro episódio, vocês aí, e confere lá. Aí vocês vão ver lá a maturação do primeiro pro 18º que a gente tá. Acho que é 18º, Já isso 19º. tudo, caramba. Felipe, eu acho que hoje em dia é muito fácil assim, fazer uma propaganda de um projeto através de imagens prontas, né? Sem pensar que atrás daquelas imagens, né, ocorreram muitos dissabores, muitos erros, muitos contratempos e muitos prejuízos, né? Se me dessem a oportunidade, tá, de divulgar o meu método de trabalho, seria muito melhor, né? Mas A trajetória de todo o projeto. a trajetória de Todo projeto, processo. como o processo Esse é de um interessantíssimo fazer isso. Eu acho melhor do que E- você botar apenas uma foto. Isso aí, assim, isso é bom para todos. É bom para o cliente, é bom para o arquiteto, é bom para quem executa e é bom para quem vende, né? Então, assim, como é que eu vou deixar a responsabilidade de uma loja de iluminação, né, de fornecer para o meu cliente, né, um produto para quem ele não conhece? O cliente vai numa loja de iluminação e tem contato com um vendedor, né? Às vezes o vendedor nem sabe o que está vendendo, né? Na O arquiteto tem que acompanhar, na sua concepção, o arquiteto tem que acompanhar ele nessa... Vou te dar um exemplo. todas Vou as fazer compras, é isso, parênteses Mauro? aqui. Olha só. Passei pela seguinte situação. Colocaram lá iluminação dentro do box, tipo nicho e tal. Coisa que particularmente eu não gosto. Água, eletricidade, onde a pessoa vai ficar descalça tomando banho. Não combina. Eu acho desnecessário, para ficar bonitinho, que não é para iluminar. É para fazer, para sair na foto, ficar bonitinho. Mas o que é LED? LED, para ficar bonitinho, beleza. E aí, cara, com muito custo, o cliente pediu, achou legal, eu fui, tá, vou colocar. E aí, de repente, chega para mim um LED 127 volts. Falei, não, de jeito nenhum. Né? Mínimo 12 volts. Né? Se vai para tomar choque, seja um choque pequeno. Que seja um choquinho, Não né? vai tomar choque, a gente tomou cuidado para isso. Porque as coisas não são pensadas para isso. Eu tenho que elaborar uma conexão, uma proteção. Mas quem tem que eu fazer tenho que isso criar é o isso na arquiteto. obra. Quem tem que prever isso é o arquiteto. Mas nesse caso... Por foi você. pra gente. Aí eu cheguei, a arquiteta comprou, falei, cara, não pode ser isso. Mas eu falei com a vendedora, ela não me disse nada. Quem tem que saber é a gente. O vendedor não tem que saber nada. Ele tem que vender. Você chegou, pediu, ele te vendeu. A gente tem a obrigação de saber. A gente tem a Até para obrigação saber de o que pedir. você está comprando. Exatamente. E é isso que o Mauro está falando. Isso acontece muito com as esquadrias. Exato, não sabe. Chega Se lá. o cara e não sabe o entende que nada de pede. esquadria, compra qualquer coisa. E aí e não era isso que eu queria. Deve ter acontecido contigo já. É, claro. Não, é assim, vendedores de lojas de iluminação, assim, renomadas, top de linha, tá? Vendem LEDs, né? Definindo a quantidade de luz que o LED dá pela potência consumida, né? Assim, essa questão de temperatura de cor, né? 2.700, 4.000 graus Kelvin, 6.500, isso aí nem pensar, né? Tem que se conhecer muito o cliente para saber a dose de intensidade, de temperatura de cor de iluminação que a gente vai dar para ele, né? A mesma coisa acontece com ar-condicionado, acontece com esquadria, acontece com tudo, né? Então, esse acompanhamento é intenso. Agora, Felipe, existe assim uma linha tênue entre qualidade de trabalho a ser vendido para um cliente e o quanto que ele está disposto a pagar, né? Ou ele paga barato e o arquiteto vai ganhar o seu custo, tá, com outras fontes, né? Ou o cliente está sendo enganado. Mas como é que você equaliza isso para você também não deixar que o seu projeto saia prejudicado
porque o cliente quer escolher um fornecedor com uma qualidade baixa. Porque, no final das contas, é o teu projeto que está ali. Exato. E como é que você consegue resolver essa questão? Você é de sair fora do projeto? Não. Como é que funciona isso? Tá entendendo o que eu estou querendo dizer? Uhum. Porque é algo difícil. O que está ali, por exemplo, vou trazer para o meu mundo. Eu tenho um padrão de esquadria. Mas o nosso mundo é muito mais fácil. Se o cliente quiser mudar, eu não mudo. Porque ele quer. E você entendeu? tem o teu preço, é muito mais fácil. A gente vende uma coisa mais tangível do que ele. Entendi. Muito mais tangível. Então, o cliente, ele está enxergando, ele sabe o que ele está comprando. Ele não. Um arquiteto não, ele está vendendo a parte intelectual, algo que não é tangível até o projeto sair. Mas como é que você lidar com essa situação, Mauro? É justamente nessa fase, né, que antecede o estudo preliminar. Né? Essa entrevista que você tem com o cliente, você tem que ser assim, consciente o suficiente para entender se aquele cliente ele vai te promover um bom trabalho ou não, se você vai conseguir trabalhar com ele ou não. E você tem que estar pronto a desistir do cliente, tá? Porque senão pode gerar uma bola de neve de problemas. Então não existe essa história de cliente tem sempre razão. Não. E vamos supor que nós estejamos numa fase avançada de projeto e o cliente queira alguma coisa que você não concorde. Você tem que chegar assim às últimas para tentar convencê-lo do que o que você está sugerindo é o melhor para ele. Não porque é o mais caro, não porque é uma loja badalada, não porque você vai ganhar uma comissão de uma loja, porque isso... Né? Vamos deixar isso para um outro podcast. Acontece. Né? Acontece. Mas assim, você tem que convencer o cliente, né, do que você está especificando é o melhor para ele. Se por acaso, mesmo assim, ele insistir, né, em optar por algo aquém do que você está especificando, você tem que deixar claro que toda a responsabilidade do eventual insucesso será dele. Não, mas aí você está falando de uma responsabilidade sua com esse próprio cliente. O que eu estou te perguntando vai além disso. Eu estou perguntando do seu projeto, porque assim, a casa é dele, mas o projeto, quem assina é você. Sim. Então, outras pessoas, quando forem lá, foi o arquiteto Mauriciana que fez, mas o produto que ela colocou lá de má qualidade, vamos supor, o móvel planejado, tá? Para sair da esquadria um pouquinho. Sim. Pô, tá lá caindo a porta, pô, é o teu nome que tá lá. Mas aí cai fora, né? Mas é isso que eu tô querendo te dizer, porque aí tem que cair chegar... fora. Aí é aquela questão de assim, eu cheguei num ponto, tá, que eu não posso colocar o meu nome em risco. Eu escolho meu cliente. É isso aí. Toda vez que eu termino uma casa, eu penso assim, essa eu moraria, essa eu não moraria. Sério, eu já fiz casa, que linda, maravilhosa. Já fiz casa, eu falei, meu Deus do céu, que gosto é esse? Não dá para morar aqui de jeito nenhum. E no teu caso, constrói de qualquer coisa, de qualquer maneira, com qualquer cimento, com qualquer tijolo, com qualquer coisa? Não. Como é que funciona? Também funciona da mesma forma. A responsabilidade também tem responsabilidade para aquele projeto. Material tem normas. Né? Então você tem que comprar material dentro das normas. No mínimo isso, né? Bom. Mínimo, isso é o mínimo. Então, é mínimo e obrigação, né? Aí você tem a questão do mercado. O que está vendendo no mercado? Por exemplo, aqui tem um determinado agregante, né, para dar liga na massa, que vende muito no Rio, que eu não gosto de jeito nenhum. Que depois de um tempo aquilo começa a desmoronar, né? Mas é o que vende aqui no Rio. Então, às vezes, você não tem opção. Aí você vai para outras coisas. Coloca cal na massa. Eu não gosto de cal hidratado, por exemplo, para fazer um emboço, porque ele me dá outras patologias. Entendeu? Então, vamos para uma massa pronta. E aí, cabe a gente tá sempre pesquisando, sempre estudando, sempre experimentando, sempre... Tu não pode ficar parado. Tem material novo todo dia. Todo dia tem material novo.
Então você não pode ficar paradinho ali, acomodado com essas Não coisas. pode ser entendeu? engessado também Não, apenas não com uma pode. marca, né? Tu Não tem que pode. saber Não. ali a que realmente a com valor maior, a com valor É, porque o que menor, a de gente médio faz valor, aqui no para Rio, conseguir adaptar isso não é a que a dentro gente- do Exato. budget do cliente, né? O que Isso? tem Sim. aqui, não tem na região serrana. E aí você tem que saber a composição de cada coisa, de cada. Por isso que é importante, por isso que a gente estuda material. Entendeu? Entendi. Então isso é importante. E agora eu quero fazer uma pergunta para vocês que eu prometi. Qual o principal ponto de atrito entre arquiteto e engenheiro durante a fase de planejamento de uma obra? Bom, Se é que existe um atrito. na verdade, não deveria haver, tá? Porque eu acho que a engenharia e a arquitetura Completo. Elas se se completam. casam, elas se encaixam. Elas não é para se Uma depende da degladiar, né? Agora, pode ocorrer de um profissional contratado, né, para execução não se entrosar com o arquiteto. Aí é um desastre total. Ninguém vai se entender. Tem ego nessa Não, história? Tem, muito, muito, muito. Tem. Muito. Os engenheiros mais antigos, mais das antigas, têm aquelas brincadeiras com o arquiteto. E são mais arredios, a grande maioria é mais arredia. Tá? Então, quando eu pego... Então, o engenheiro acaba. já tive- tem um biotipo meio já- grosseirão, já né? trabalhei com engenheiro meio grosseirão e que não respeitava a arquitetura, tipo, parece que começou ontem. E era o escritório da minha amiga Bel Lobo. Como é que começou ontem? E aí eu batia de frente. Peraí, calma aí. Não é por aí, não. Mas aí tu ia ver, ele mudava as coisas ao bel prazer dele, entendeu? Aí é uma falta de ética total. Né? Exato, é a fundação. Mas não aí é o assim, ego. cara. Ele E quer aí vem tomar o para ego. ele Então- o mérito do projeto. Então, o atrito vem quando um dos profissionais não tem esse lado profissional tão aguçado, entendeu? Aí que pode Aí acontecer. começa o atrito. Aí vem aquela coisa que eu estou te falando. Eu quero trabalhar e aí vem um projeto de uma loja para me dar o ponto, projeto de iluminação, e eu não consigo ainda. Eu pergunto, qual a paginação a gente coloca aqui? Vai estar me dando um filete aqui, é isso que você quer? Vamos conversar. Já me falaram isso, você nunca colocou um azulejo na vida? E eu preocupado com um raiozinho de um filete que ia dar, queria mudar, entendeu? E aí você vai perdendo, pelo menos, eu vou perdendo o gosto daquele projeto. Que aí Já saiu fora de obra por causa disso? Já. Já. Eu sei. Eu sei. Mas vamos aí. Será que dá para cortar esse pedaço? Não, deixa não, ninguém sabe quem é. E aí, Mauro, o que você acha disso? Mas eu também eu já abandonei cliente por conta de incompatibilidade. Não dá certo. O cliente, então, tem o direito de seguir o caminho dele e eu vou seguir o meu de acordo com as minhas convicções, né? Mas É o que tu falou, empatia. É o que eu falo sempre. Não é você contratar o mais famoso, o mais caro, o mais barato. É empatia, é gostar das mesmas coisas. Que a casa vai ficar, né, o projeto vai ficar com mais do teu jeito. Isso é muito importante. E assim, o gostar das mesmas coisas não é gostar do material ou da cor ou do aspecto de algum componente da obra. É gostar de projetar, de planejar, de executar em prol do cliente. Isso é o fundamental. Sem preguiça, né? Sem preguiça. Essa coisa que o Cássio falou agora, da paginação de revestimentos, não pode deixar por conta da obra, não pode deixar jogar essa conta em cima do executor. A paginação do revestimento você tem que se discutir com o cliente, né? Porque senão corre o risco dele chegar depois da obra executada, poxa, mas eu não queria esse arremate desse jeito, isso aqui ficou feio, isso aí me incomoda, né? Então, a gente, ultrapassa a questão de gosto pessoal, né? É a questão do cliente se sentir bem naquele local que ele vai viver um bom tempo da vida dele. Sim. É tudo uma questão de respeito. Eu já fiz assim, ó, essa questão de relação construtora, né, arquiteto. A gente tem por hábito, a gente construtor, quem está na obra, proteger o arquiteto. Se tem alguma coisa, se tem alguma falha, se tem alguma coisa, primeira
coisa que a gente faz é chamar o arquiteto, conversar, mostrar, proteger, resolver entre a gente para essa falha não ir para o cliente. Então, já teve caso, por exemplo, eu vi um lavabo muito apertado, que a pessoa nem ia conseguir usar. E aí, para convencer a mudar, eu fiz uma fiada do tijolo, coloquei um vaso, coloquei como se fosse uma porta, pedi para a pessoa entrar e pedi para a pessoa fechar a porta. E aí ela não conseguia fechar. Falei, vamos aumentar 20 centímetros? Eu não posso fazer por minha conta, entendeu? No final das contas, cara, é uma relação de muita confiança, muito. né? É uma confiança recíproca de um do outro, né? Porque se os dois não caminharem junto, o negócio não Teve o caso de uma não fica bom, não piscina, fica filho. legal. Mas isso não só entre engenharia e arquitetura, mas como Geral, os fornecedores que vocês têm também, né? Teve É um caso de uma conjunto piscina todo, né? que eu não construí. Eu não construí, porque né, tu fez concreto, fez, acabou. Tu não vai jogar tudo fora para fazer de novo. E eu não construí enquanto eu não convenci. Tipo, fiz uma maquete de madeira, pedi para a pessoa, que até então, só vendo o projeto, não estava entendendo. O cliente também não. Aí fiz uma maquete de madeira, entra na piscina. Agora sai da piscina. Sai, pula, sai da piscina. Aí, podemos mudar? Podemos fazer assim? Aí foi. Tem coisas que só Mas na vivenciando boa, mesmo tipo, para sem poder... briga e tal. Porque a gente tem que entender também a dificuldade das pessoas. Você não sabe, eu como consultor, às vezes não sei como é que o cliente fechou com o arquiteto. Porque tem isso, às vezes não dá o valor, o devido valor, porque aquilo não é tangível. Né? Então você não sabe. Então eu não posso chegar ali e simplesmente, o arquiteto é ruim, porque eu não sei quanto é que ele está ganhando para fazer isso, se está pagando a hora dele. Mas o meu produto também Entendeu? não é tão tangível como você acha que é, não. Cara, é uma janela. Eu comprei uma janela, vai estar a janela ali. Esse que é o problema, que você acha que é uma janela. Não é só uma janela. Tem janelas e janelas. Tem, cara, mas a tua é janela, o resto é o resto. Não, mas é isso que eu estou te falando. Entendeu? Mas então esse é o pensamento. Esse é normalmente o pensamento. Para mim, os seus concorrentes é de São Paulo. Mas é isso. Mas você conhece o que eu estou te falando. O cliente, não. Ele acha que janela é janela. Ele é simplesmente uma janela. E não é uma janela. Entendeu? Agora, aproveitando até a presença do Mauro, que eu sei que conhece muito a respeito disso, e o nosso maior público é o serralheiro, é vidraceiro, que trabalha em obra, muitas pessoas que estão começando. Então, acho que é importantíssima essa informação. O que eu quero que você explique para todo mundo o que é uma ART. Isso que eu queria que você explicasse, porque isso, de um tempo para cá, virou lei, né? Para você fazer mudança de fachada, troca de esquadria. Então, assim, eu queria que você explicasse. Nem todo mundo pede, a gente sabe como é que funciona isso, né? Todo prédio pede. Alguns não, tá, Cássio? Alguns não. É uma daquelas leis que não pegou ainda. Só quando cair um troço de vez, aí pega... Só funciona as coisas, só funciona assim, né? Quando dá um M, né? Quando dá M, funciona. Mas voltando, por favor, Mauro, com toda a sua experiência, explique para todo mundo o que é uma ART e uma RRT. É uma ART e ORRT. ORRT. Porque ambos os documentos, né, referem-se à responsabilidade técnica. Uma é a anotação emitida pelo CREA e outro é um registro emitido pelo CAL. A ART ou ORRT, eles existem para salvaguardar tanto o cliente quanto o arquiteto. O arquiteto ou o engenheiro, no caso da ART, o engenheiro RRT, arquiteto. Com esse documento, o profissional contratado, ele está colocando o nome dele, né, e a responsabilidade dele sobre aquilo que ele está vendendo, sobre aquilo que está sendo executado. Então, se houver alguma falha, né, que ele possa ser processado, né, civilmente, criminalmente, né, ele sabe que o nome dele está ali. E o cliente tem que exigir isso do profissional, tá, para ele estar contratando um profissional sério,
profissional que vai vender um produto correto e vai se responsabilizar por ele. No caso das esquadrias, como é que é feita essa RRT? Esse RRT, ou RT também. Esse RRT. Agora isso, vamos lá. Tem, o feminino, um é registro, o outro é a anotação. Anotação. Felipe, você está fazendo essa pergunta aí, mas você já está assim, careca de saber como funciona, porque eu faço, emito os RRTs da Sonora faz tempo. Isso, exato. Mas é que eu quero passar essa experiência para todo mundo. Então, assim... Porque é um documento importante que a maioria não deve nem conhecer, saber que isso existe. Por isso, quando eu chego na obra, e aí tem um carinha lá pendurado um no outro, eu já te liguei por causa disso, sim, eu mando embora. Mas assim... o que esse registro, o que essa responsabilidade técnica, qual é o âmbito de responsabilidade técnica do profissional que emite esse documento, né? No caso das esquadrias, ele tem que garantir que a situação física do imóvel está capacitada para receber o teu produto. Ele não vai se responsabilizar sobre a qualidade do alumínio, a qualidade da pintura, a qualidade dos vidros, nem a qualidade da sua execução, né? Mas ele tem que garantir que aquela parede, né, ela tem condições de suportar a sua esquadria, com relação à pressão dos ventos, a questão do peso da esquadria, né? Então, basicamente isso. Lógico, né, que assim, o profissional, quando vê alguma particularidade que ele tem que recomendar ao executor, né, quer dizer, no caso das esquadrias, no caso da Sonora, né, a gente tem que observar, cuidado, porque esse canto aqui tem um problema que pode comprometer a estanqueidade contra a incidência de águas pluviais ou até a incidência de ventos, né? Outra observação, estamos lidando com uma esquadria que está sendo substituída, né? Assim, uma aprumada de uma calçada de grande movimento, que já aconteceu isso lá em Copacabana. Sim. Então, sugiro que, na hora de execução, faça um desvio, um isolamento, né, daquela área, né? Ou quando o prédio é muito antigo... Se possui infiltrações... Sim, infiltrações. Isso tudo é detalhado no documento, é com detalhado, foto... Exatamente. Né? Primeiro, o profissional está ciente, né, da tipologia da esquadria, depois da tipologia do vão, né, a composição física da alvenaria, da estrutura que vai receber essa esquadria e depois as recomendações. Tá? Aí o documento que envolve a responsabilidade técnica está completo. Tá? Fora isso, assim, o documento vira letra morta, não serve para nada. E que fique bem claro, como o próprio Mauro falou, que esse RRT ele se restringe apenas para saber se aquele local é possível fazer a instalação do seu produto. Agora, a responsabilidade do seu produto é sua, não é do RRT. Agora acertei. Exatamente. O gênero. Exatamente. Não é do RRT. Então, a responsabilidade é sua sobre o produto, sobre a estanqueidade da esquadria, se você está colocando de material de boa qualidade ou não. A mesma coisa, Felipe, é quanto ao registro de responsabilidade técnica de um projeto, né? Você tem que se responsabilizar, né, sobre essas fases, desde das fases preliminares de concepção de um projeto de arquitetura até a entrega do projeto de execução. Você não pode entregar um projeto de execução que vai dar problemas na hora do empreiteiro, do engenheiro, do executor, né, viabilizar essa obra.
Então, é uma responsabilidade técnica também, que envolve conhecimentos técnicos da parte tanto de alvenaria, quanto de instalações elétrica, hidráulica, sanitária, gás, iluminação e assim e essa condução da obra, né, tem que ser regida pelo arquiteto, né? Por exemplo, quando eu trabalho com o Cássio, né, toda a equipe que trabalha é registrada por mim, né? As recomendações quanto à expertise de um assentador de revestimentos é passado para o Cássio para mim. Eu disse, Cássio, eu quero o melhor, eu quero que... Eu mostro exemplos, né, de acabamentos de revestimento que eu quero que fique daquele jeito, né? Então, se o cara vai ser um cara mais caro, né, não importa, o cliente... Fala, não vou levar, tô levando... Ele vai ficar quase igual. Esse último foi, vai ficar quase igual. Pois é, então... Quase igual? Assim, é porque ele está falando isso, porque assim, o profissional que ele colocou para assentar revestimentos é um cara muito bom. Eu dei um exemplo para ele, perguntei, ele vai entregar isso? Ele disse, vai ser quase igual a isso. Vai conseguir fazer igual. Quase igual, não se preocupa não. Se não conseguir, a gente faz de novo. E hoje eu constatei que o cara fez até melhor, entendeu? Então, assim, essa regência, esse entrosamento, essa busca pelo correto, eu não vou dizer perfeição, mas pelo correto que o cliente está pagando, né? A perfeição acho que não existe, né? Mas é aquela coisa que você tem que perseguir todo dia. Sim. Não existe, a gente sabe que não existe. Mas a gente não chega aos 100%, mas a gente chega lá aos 90%. Mas quando você achar que chegou, tu vai ver que tá longe, aí tu vai de novo. E é isso, mas é isso que te faz melhorar. Sim. É isso que te faz melhorar. Tem obra que eu falei, cara, essa ficou mais perto da perfeição. Tem obra que a gente fez que, putz, cara, ficou bem perto da perfeição. Porque a perfeição, ela engloba... são tantos fatores para ser perfeito, porque é o que você falou, vira uma utopia. Porque é muita coisa para ser perfeito. E é ruim isso aí. Ruim. Você tem que trabalhar até o teu psicológico. Depois eu vim falando isso para você, você nunca está satisfeito. Assim, não, mas eu tenho consciência que dá para melhorar. Então, por mais que todo mundo fique rindo, eu fico procurando o que melhorar. Pode continuar. Eu fico procurando o que melhorar. Então, assim, a questão da perfeição pode chegar a um nível da patologia, a um nível de um toque, né? Então, a gente tem que considerar aquilo que está razoável, aquilo que está bom, ou que está excelente, né? Agora, assim, não pode ficar doente por conta disso, né? Mas a gente tem que ter segurança de que aquilo que está sendo executado, né, atende plenamente às expectativas do cliente e às nossas expectativas. Eu acho que qualquer coisa, mesmo seja a perfeição, não, quando começa a afetar a gente de forma negativa, não é legal. Isso é muito... Qualquer coisa, e essa mesmo coisa boa. É subjetiva, né? Porque às vezes o que está bom para você não vai estar bom para mim e vice-versa. Perfeição para mim não é perfeição para você. Exato, é muito subjetivo. Eu já vi cliente super satisfeito com umas coisas. Não, cara. Eu deixava ele ir embora. Vamos refazer isso daqui? Para mim não passa. Entendeu? Mas rola. É muito Você fala, Mauro? Assim, o que eu estou percebendo, né, é que hoje a gente está assim, no meio de um brainstorm violento, né? E a gente está falando de muita coisa ao mesmo tempo. Isso pode ser um primeiro podcast nessa disciplina do projeto de arquitetura e execução de obra, né? Mas isso aí pode criar assim, filhotes para a gente explorar isoladamente. Claro. Né? Falar sobre assim, a concepção de um projeto. Sim, a gente tem mais um lugar aqui que a gente pode colocar mais uma pessoa,
para a gente debater cada vez mais vários assuntos e a gente criar roteiros mais ricos de informação para a gente poder trazer, de repente, da próxima vez. Eu tenho quase certeza que a gente está acabando o nosso tempo, né? Pelo que eu estou vendo aqui, porque antes tinha um relógio lá, agora não tem mais. Faz falta o relógio. Então, tenho quase certeza. Por isso que eu pedi para ele ver ali na hora do relógio. Mas eu acho que vale muito a pena. Eu já tinha conversado sobre esse projeto com o Cássio, da gente sempre fazer uma mesa redonda com engenharia, com a arquitetura, para a gente trazer pontos aqui para dentro do Mãos à Obra, que a gente consiga debater e fazer com que realmente isso vá fluindo para a internet, para as pessoas verem, pô, cara, isso aí tem sentido, isso aí tem razão. E é só assim que a gente vai fazer com que essas informações, essa nossa resenha que a gente tem há anos internamente, por isso que eu fiz questão de botar dessa vez aqui na mesa, porque isso que a gente está fazendo aqui, a gente faz sempre, eu, Cássio e Mauro, né? Bater esse papo em relação às execuções dos projetos. Então, acho que a gente tem que fazer isso mais vezes e incluir mais pessoas. De repente, colocar uma pessoa de uma outra coisa, de uma outra profissão que esteja lá, um eletricista, sei lá, alguma outra coisa. E, Felipe, deixar muito claro, tá? Que embora o arquiteto, né, assim como o engenheiro, ele tem um conhecimento de uma vasta, né, uma vasta lista de disciplinas, né? Existem profissionais que se desenvolvem especificamente em cada área, né? Como tem profissionais exclusivamente luminotécnicos, tem profissionais exclusivamente paisagistas, tem profissionais assim, de diversas especificidades, né? Mas que, para o cliente, né, o interessante é sempre ter o profissional da arquitetura regendo essa orquestra. Exato. Não, Sempre tem que ter um regente. O arquiteto não é obrigado a gostar de tudo, gostar de todas as disciplinas que desenvolvem o projeto, que envolvem o projeto de arquitetura. Tá? Existem profissionais que se desenvolvem em determinadas áreas. E isso a gente pode tratar, né, assim, afunilar e tratar especificamente de assuntos de uma forma bem mais ampla e objetiva em momentos futuros. Gente, muito obrigado pela presença de vocês. A gente que agradece. Antes de eu me despedir, eu quero fazer uma declaração aqui que muito do que eu sou hoje, eu devo muito a vocês dois. Porque realmente eu vou me emocionar, porque eu sou chorão pra caceta. Então, assim, não, mas é real, é do coração, sabe? Porque eu conheci o Mauro, me ensinou pra caramba durante, sabe, trabalhar certo, correto. Você me incluiu num mercado com tantas pessoas bacanas e que me fez alavancar, crescer. Inclusive, também me ensinou, principalmente quando eu criei a Sonora, com várias dicas importantíssimas. Então, assim, eu sou muito grato a vocês dois, muito grato pela vida de vocês na minha vida. E venho mais aqui, vamos bater mais papo, vamos mais conversar a respeito disso. Eu queria que vocês deixassem cada um uma mensagem final aí para a gente poder encerrar o podcast. Mais uma vez, obrigado a todos dois. Não, Felipe, você não tem o que agradecer, é um prazer, né, estar acompanhando a sua trajetória, né, dentro dessa sua área de esquadrias. Eu sempre falo com meus clientes, né, eu não estou contratando empresas, eu estou contratando o Felipe. Seja lá onde ele estiver, na empresa A, B ou C, tá? Eu vou contratar o Felipe, que ele vai te oferecer o melhor. Né? Então, eu acho que o que eu posso dizer aqui é que as coisas têm que ser feitas. E vamos fazer. Vamos sim. Cássio. E assim, a gente está conversou bastante, mas uma coisa que é muito importante também, tem que levar em consideração, é a experiência de todo mundo, né? A pessoa não sai, né, Mauro, projetando e fazendo isso tudo, sem ter uma vivência, sem ter uma experiência. E quem está começando vai errar, é normal errar. O negócio é entender o que errou e acertar da próxima. Não pode errar 2 vezes a mesma coisa. Nunca se erra 2 vezes a mesma coisa, pelo amor de Deus.
É aquele velho ditado, né? Errar uma vez é humano, Errar... 2 vezes é beleza. normal, terceira vez é burrice. Não dá. Né, a gente não pode errar porque sempre vai ter uma pessoa para pagar. Normalmente é a gente. Você não vai ficar jogando na conta de outra pessoa, né? E aí, Mauro, gostou? Adorei. E aí, cara? Agora viciou. Agora, Não falei? Agora não tem jeito. Valeu. Gente, obrigado por acompanhar a gente até agora. Espero que vocês curtam. Compartilhe essas informações. É importantíssimo que isso chegue. Quanto mais pessoas souberem dessas informações, é melhor, tá? Continue com a gente e nunca esqueça do nosso lema. Estamos sempre aqui, ó, de mãos à obra.